sejam aqueles que eu tive o menor contato, mas que pode dizer de uma coisa: da parte desse patrono nunca faltou e nunca faltará respeito ao legislativo, respeito à independência dos poderes, reconhecimento de eventuais excessos, mas a vontade de sempre querer aprender, evoluir com a cidade, com os poderes aqui constituídos e com a minha profissão. Peço a manutenção do parecer, do bem lançado parecer da comissão processante. É a sustentação, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, advogado, procurador Marcelo Pellegrini. Eu suspendo a sessão por 2 minutinhos apenas. Senhores vereadores, solicito que vossas excelências, com o retorno dos trabalhos, ocupem os seus assentos. Antes, porém, eu quero fazer aqui, em nome do Felipe Marquesi, também um agradecimento, porque auxiliou na comissão processante Dr. Rodrigo Canguçu de Almeida, e na pessoa do Zé Carlos, vereador Zé Carlos da Aparecidinha, e do vereador Carmo da Farmácia, a todos os vereadores que nos auxiliaram na leitura e no dia, na noite, na madrugada que aqui passamos, quando da leitura das peças. Senhores vereadores, eu vou fazer os esclarecimentos necessários. Eu peço um pouco de atenção aos senhores. Concluída a defesa do excelentíssimo senhor prefeito municipal, prosseguiremos para a fase de votação nominal das infrações político-administrativas articuladas na denúncia. Esclareço que as 3 infrações político-administrativas elencadas na denúncia serão votadas separadamente. Assim, informarei a primeira infração político-administrativa, que foi articulada na denúncia, e realizaremos a respectiva votação. Depois informarei a segunda infração política-administrativa, que foi articulada na denúncia, e efetuaremos a respectiva votação. Por fim, informarei a terceira infração político-administrativa, que foi articulada na denúncia, e realizaremos a respectiva votação. O senhor prefeito municipal será considerado, por gentileza, senhores vereadores, o senhor prefeito municipal será considerado afastado definitivamente do cargo, se for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros dessa Câmara, como incurso em qualquer das infrações especificadas na denúncia. Ok? Vamos para a primeira votação. Vereador Aurélio, vamos para a primeira votação?
A primeira infração político-administrativa imputada ao seu prefeito municipal é a contida no artigo 4º, inciso 7, do Decreto 201 de 1967, consistente em praticar, com expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. O parecer final da comissão processante é pela improcedência quanto a este item, ou seja, pela absolvição do seu prefeito. Os senhores vereadores favoráveis à denúncia, ou seja, pela cassação do prefeito, votarão sim. Os senhores vereadores contrários à denúncia, que acompanham o parecer da comissão processante e que absolve o seu prefeito municipal neste item, votarão não. Em votação. Era um pouquinho só, por gentileza. Você não conseguiu votar, vereador Paulo Galtério? Calma, vamos resolver o problema do Paulo Galtério. Eu preciso que vocês acompanhem o vereador Cirilo para correção. Calma. Ok? Indago ao primeiro secretário a votação. Não, ele votou dessa forma, José Carlos. Senhor presidente Marcos Bernardelli, temos 8 vereadores favoráveis à procedência da denúncia quanto à infração político-administrativa apreciada e 24 vereadores contrários. Com 24 votos contrários à denúncia, quanto à primeira infração política administrativa, com 8 votos favoráveis e 24 votos contrários, a denúncia improcede quanto à primeira infração política administrativa articulada na denúncia. Vamos para o segundo item. A segunda infração político-administrativa imputada ao seu prefeito municipal é a contida no artigo 4º, inciso 8º, do Decreto-Lei 201, de 1967, consistente em, por gentileza, senhores vereadores, consistente em omitir-se ou negligenciar-se na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. O parecer final da comissão processante é pela improcedência quanto a este item, ou seja, pela absolvição do seu prefeito.
Senhores vereadores, favoráveis à denúncia, portanto, pela cassação do seu prefeito quanto a este item, votarão sim. Senhores vereadores, contrários à denúncia, portanto, acompanhando o parecer da comissão processante, que absolve o seu prefeito, neste item, votarão não. Em votação. Declaro encerrada. Pois não, pois não. Pois não. Pois não, pois não, por gentileza. Por gentileza, nós estamos em votação. Nós estamos em votação, por gentileza. Nós estamos em votação. Eu peço a gentileza dos senhores. Senhor Israel, por gentileza, eu preciso fazer a terceira votação. Então, por gentileza, vamos... Declaro encerrada a votação. Senhor secretário, quantos votos favoráveis à denúncia e contrários neste item? Senhor presidente Marcos Bernardelli, nós temos 8 vereadores favoráveis à procedência da denúncia quanto à infração política administrativa apreciada e 24 vereadores contrários. Com 8 votos favoráveis e 24 votos contrários, a denúncia é improcedente quanto à segunda infração política administrativa articulada na denúncia. Terceira infração, por gentileza. A terceira infração político-administrativa imputada ao seu prefeito municipal é a contida no artigo 4º, inciso 10 do Decreto-Lei 201 de 1967, consistente em proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. O parecer final da comissão processante é pela improcedência quanto a este item, ou seja, pela absolvição do seu prefeito. Os senhores vereadores favoráveis à denúncia, portanto, pela cassação do seu prefeito neste item, votarão sim. Os senhores vereadores contrários à denúncia, portanto, que acompanham o parecer da comissão processante e que absolve o seu prefeito municipal neste item, votarão não. Em votação. Por gentileza, acompanha o vereador Nelson Horsteri, por gentileza. Horsteri. Declaro encerrada a votação. Informe o resultado, primeiro secretário. Senhor presidente Marcos Bernardelli, nós temos 8 vereadores favoráveis à procedência da denúncia quanto à infração político-administrativa apreciada e 24 vereadores contrários. Com 8 votos favoráveis e 24 votos contrários, a denúncia é improcedente quanto à terceira infração política administrativa articulada na denúncia. Vou fazer a proclamação do resultado, por gentileza. Proclamo o resultado final pela improcedência da denúncia com relação à infração política administrativa tipificada no artigo 4º, inciso 7,
pela improcedência da denúncia com relação à infração política administrativa tipificada no artigo 4º, inciso 8, pela improcedência da denúncia com relação à infração política administrativa tipificada no artigo 4º, inciso 10. Determino que se comunique o resultado à Justiça Eleitoral. Finalmente, determino o arquivamento do processo e informo que, neste momento, lavraremos a ata com o resultado dessa sessão, consignando que a votação nominal sobre cada infração, tendo em vista sua relevância, se possível, peço aos nobres vereadores que aqui permaneçam, ou iremos firmar a ata nos nossos gabinetes ainda essa semana. Está encerrada a presente sessão de julgamento. Muito obrigado a todos. Encerrada a sessão de julgamento, nós vamos conversar agora com o presidente da Câmara, Marcos Bernardelli. Presidente, o senhor acabou de anunciar o resultado. A Câmara cumpriu seu papel em todo o processo, desde o início da abertura da CP, e agora, com essa sessão de julgamento? Não tenhamos dúvida. Foi um exercício pleno de democracia. A comissão, ela pautou esses quase 3 meses por um trabalho ímpar, isento, realmente apartidário. A conclusão da forma como foi, claro que não agrada os dois lados, mas quero crer que ela foi justa e foi correta. E em virtude dessa postura, ela veio a plenário e foi o parecer foi aceito por 24 em todas as votações, rejeitando a denúncia do vereador Marcelo Silva. Quero ressaltar aqui não só o brilhante trabalho da comissão, como eu disse, em parcialidade, mas também o trabalho do vereador Marcelo Silva, que em todo instante, acreditando como acreditou naquilo que apresentou como denúncia e do objeto aqui na casa, ele merece os nossos cumprimentos. Perfeito. Então, presidente, inclusive nós já tivemos uma nota que veio a público já da presidência da Câmara devido a um incidente que aconteceu, que todas as providências também a respeito estão sendo tomadas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, desse momento acalorado que infelizmente a gente teve aqui na Câmara. Ninguém deseja esse tipo de situação, Mirna. Parece-me que foi um fato isolado de um jovem menor de idade, com o nosso responsável pela segurança. E quem conhece o Coronel Coelho sabe da bondade, da generosidade que é este ser humano. Quero crer que foi uma fatalidade e que isso não venha mais acontecer. Perfeito, obrigada. Uma boa tarde. Tchau. Tchau. Agora a gente vai falar um pouquinho com o líder de governo, ele que foi um dos parlamentares que usou a tribuna para falar um pouquinho em defesa do governo nesse processo da comissão processante, nas denúncias. E é com ele que a gente conversa agora, o vereador Luiz Rossini. Vereador, uma boa tarde.
O senhor, inclusive, usou a tribuna para falar dos pontos em defesa do governo. Esse resultado de 24 votos contrários à cassação e 8 favoráveis, eles vão bem ao encontro daquilo que o próprio relatório aponta? Sem dúvida. Primeiro, é bom dizer que nós repudiamos qualquer ato de corrupção e o que aconteceu no Hospital Ouro Verde, com a Organização Social Vitale, nós não vamos deixar mais acontecer em Campinas. Tanto que a primarização, a rede Mário Gatti, afastou a Vitale e assumiu a gestão com a própria prefeitura para cuidar desses problemas. E o relatório, e a votação, na verdade, constatou aquilo que foi apurado pela comissão processante. Uma coisa que o Jonas não pode ser acusado é de ter sido omisso, porque assim que o caso Vitale veio a conhecimento público, o prefeito fez tudo o que tinha que fazer, agiu imediatamente, exonerou os 2 servidores envolvidos, fez uma comissão de sindicância para apurar a responsabilidade daquele que é funcionário de carreira, interveio no hospital, afastando a Vitale e depois cancelando o contrato e também criando a rede Mário Gatti, assumindo a gestão daquele hospital. E mais do que isso, garantiu o pagamento num acordo com o Ministério Público do Trabalho de todos os trabalhadores que lá estavam para evitar que o hospital paralisasse. Então hoje se fez justiça, o reconhecimento que o prefeito não foi omisso nem negligente nesse caso. E ficou caracterizado que isso foi um movimento político, uma denúncia política com fins eleitoreiras que só queria, na verdade, desgastar o governo. Inclusive, a gente teve também, vereador, na fala do vereador Cirilo, que foi o presidente da comissão processante, que disse que dentro das ferramentas possíveis na comissão processante foi o que foi apurado. No entanto, ele se posicionou a favor da abertura de uma CPI. Eu queria que o senhor falasse como líder de governo, se já foi conversado sobre isso. A gente sabe que a CPI é um pedido desde o ano passado, quando o senhor ainda não era líder de governo, mas nesse momento, qual é o posicionamento? Dá para adiantar alguma coisa? O senhor vai conversar com a base? Não, na verdade acho que nem precisa, porque a CPI ela é uma atividade de investigação antes de chegar no estágio que está. O Ministério Público está continuando as investigações, o processo não foi encerrado, né? Ainda há outras fases que talvez aconteçam. Então, uma CPI nesse momento não vai acrescentar nada àquilo que já foi descoberto, àquilo que já foi investigado. Então, eu acho que nesse sentido seria fazer só bolha num processo investigativo que está sendo muito bem conduzido. E aí eu quero elogiar o papel e a atuação do Ministério Público, que não fosse o Ministério Público, com a sua capacidade de investigação, com os instrumentos de investigação que tem e dispõe, a gente não teria conseguido revelar esse esquema corrupto que foi montado, nem desbaratar e punir aqueles que foram responsáveis por isso. Eu não tenho dúvida que todos os responsáveis por esse esquema serão rigorosamente punidos. Obrigada, vereador, e uma boa tarde. Eu é que agradeço. E agora a gente vai conversar ainda com o relator da CP, o vereador Gilberto Vermelho. Ele também se pronunciou na tribuna. Ele vai conversar um pouco conosco. Vereador, a gente sabe que a CP cumpriu a sua missão desde o momento em que o senhor fez a entrega do relatório. No entanto, o desfecho se deu agora com a votação das três denúncias, e que nós tivemos aí 24 votos contrários à denúncia e 8 votos favoráveis à procedência, ou seja, a maioria acompanhou o relatório. Qual é o sentimento que fica, vereador? Mirna, é o sentimento de dever cumprido. Nós fomos escolhidos por sorteio para participar da comissão e nós tínhamos que fazer o que tinha que ser feito. O papel da comissão foi esse, né? Buscar todas as provas testemunhais que existiam no processo e trazer para o relatório. E quando na entrega do relatório nós colocamos que o presidente, o Dr. Cirilo e o Felipe Marchese, juntamente conosco, nós tínhamos um compromisso de fazer o mais certo possível, o retrato fiel do processo e que nós seríamos justos, fazendo a coisa correta. E na entrega do relatório eu solicitei ao presidente que pudesse estar disponibilizando todo o processo, né, e também o relatório para que todos pudessem ter a ciência, o conhecimento do relatório e também do processo, porque o relatório é um resumo do processo. O processo nós tivemos 1.825 folhas e nós tivemos 21 laudas do relatório, mas o relatório reproduz exatamente o que tinha no processo.
pode até questionar que houve, né, um relatório e um processo fraco, mas não existe isso, esse fundamento de justificativa. Fizemos aquilo que estava no processo. Então, com a consciência tranquila que nós fizemos o correto. Obrigada, vereador, e uma boa tarde. Obrigado, obrigado. E assim nós encerramos a participação aqui com o fechamento da sessão de julgamento da cassação do prefeito Jonas Donizete. Esse pedido foi considerado improcedente, ou seja, como já disse o presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, a denúncia será arquivada e será ainda lavrada em ata para o conhecimento público. Lembrando que toda quarta-feira acontece a reunião ordinária. No entanto, hoje, nesta quarta-feira, devido até aos trabalhos da comissão processante, que não se sabia exatamente a que horas terminaria, a nossa reunião extraordinária, ou seja, a oitava reunião ordinária, foi transferida para a próxima quarta-feira, na volta do feriado do Carnaval, logo às 2 horas da tarde. Ou seja, na próxima quarta, nós teremos a reunião ordinária, a oitava reunião ordinária, às 2 horas da tarde e à noite, a 9ª reunião ordinária. Agora você continua com a programação da TV Câmara Campinas. Uma boa tarde. TV Câmara Campinas.